Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o comportamentalismo. No Brasil, a gente conhece o comportamentalismo como vários nomes. O mais conhecido deles é behaviorismo, porque é uma tradução literal, né? A gente abrasileirou o behavior, que é em inglês comportamento, e aí se popularizou com esse termo. Mais recentemente, as pessoas têm tentado utilizar, né, modernizar isso para a língua portuguesa e utilizar comportamentalismo, que é, então, o termo que nós vamos usar mais frequentemente. Essas teorias, que na verdade vocês vão ver que são vários autores que trabalharam com ela, embora o mais famoso seja o Skinner, elas também são conhecidas como condutivismo, porque a gente está falando de conduzir o comportamento, e também como conexionismo. O que essas teorias, independente dos autores, têm em comum são os princípios básicos. O primeiro deles é a proposta de tentar trazer para a psicologia um modelo científico baseado nas ciências naturais. Então, a gente está falando de tentar aplicar o método científico, né, à psicologia. A gente vai assumir, então, que o comportamento humano ele é baseado numa relação entre estímulo e resposta, então, que a gente recebe um estímulo do ambiente e reage a esse estímulo, e a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso ao longo dessa aula. Porque a gente entende que o comportamento é resultado desse estímulo e resposta, é uma corrente teórica que dá muita importância para o ambiente, para o papel do meio ambiente na determinação do nosso comportamento, né? É uma teoria que foi hegemônica até a década de 60, mas eu posso falar para vocês com certeza que ela ainda é muito presente na educação e muitas vezes de uma forma que as pessoas não percebem, né, que elas estão se apropriando do comportamentalismo, que elas estão atuando, né, considerando essa teoria. E essas teorias elas são formadas por diferentes correntes. Então, a gente vai ver hoje o condicionamento clássico do Pavlov, o behaviorismo norte-americano do Watson, o conexionismo do Thorndike e o behaviorismo radical do Skinner. Para começar, a gente vai falar do russo Pavlov. Ele era um fisiologista e chegou inclusive a ganhar o Prêmio Nobel em 1904 pelos seus estudos com comportamento animal. Para ele, o organismo dos animais aprende a desencadear certas condutas como resposta a estímulos ambientais, ou seja, o comportamento ele é condicionado por esses estímulos ambientais. Ele diz que durante a aprendizagem, o animal aprende a conectar os estímulos a respostas que não necessariamente estão biologicamente relacionados. O experimento mais famoso do Pavlov é conhecido como o cão de Pavlov, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês poderem assistir como é que isso funcionava na prática, né? Mas a ideia era que o Pavlov, ele condicionava o cachorro em laboratório, ele tirou a glândula salivar para fora, para ele conseguir medir a quantidade de saliva que estava sendo produzida, e ele notou que no começo, quando ele apresentava o alimento, a carne para o animal, ele aumentava a salivação porque ele sabia que ele ia receber a comida. Então, aumentava a salivação porque ele estava esperando a comida. Porém, o que o Pavlov fez de diferente foi inserir um estímulo neutro, que no caso era uma campainha. Na verdade, ele testou vários elementos diferentes para fazer barulho. Mas a ideia é que esse estímulo que normalmente era neutro, ele começou a fazer quando ele servia comida. Então, ele ia servir a comida e antes ele tocava a campainha. E aí ele servia a comida. Com o passar do tempo, o Pavlov conseguia estimular, condicionar esse reflexo do cachorro, de tal forma que ele não precisava oferecer a comida. À medida que o cachorro ouvia a campainha, o estímulo não era mais neutro, ele já tinha uma resposta condicionada. Ele ouvia a campainha e aí já começava a salivar, independente ou não de receber a comida. Então, vejam, salivar quando a gente vê a comida, quando o cachorro vê a comida, nesse caso, é uma resposta que é biologicamente condicionada. Então, porque você vai se alimentar, produz saliva para poder digerir a comida. Mas à medida que você condiciona o animal, esse estímulo não é mais neutro, né? A resposta passa a ser a campainha e não ao alimento. Então, uma resposta condicionada a um estímulo condicionado. O que a gente tem de críticas, né, ao Pavlov e ao condicionamento clássico? A principal delas é a ideia de que os experimentos do Pavlov só funcionam com animais em laboratório, mas que a proposta dele não é capaz de explicar os comportamentos humanos mais complexos. Então, ela é limitada aos animais. A gente não consegue explicar com o condicionamento clássico do Pavlov como que o ser humano, por exemplo, adquire a linguagem, né? Ou como a gente aprende sobre conceitos. Então, a limitação é essa, de que é muito simples para explicar os nossos comportamentos mais complexos. Depois do Pavlov, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Thorndike, e o Thorndike, ele
desenvolveu a lei do efeito, que depois vai dar base para o Watson e para o Skinner trabalharem, e que então é fundamental para o comportamentalismo, né? Ele era um psicólogo americano que aí estava produzindo no final do século XIX, começo do século XX, a primeira metade, né? E a experiência mais famosa dele foi feita com gatos. Então, ele colocava os gatos em uma caixa, né, uma armadilha, como vocês queiram dizer, e colocava a comida do lado de fora da caixa. E aí, os gatos tinham que aprender a apertar uma alavanca para poderem sair e pegar essa comida. E o que o Thorndike observou é que, na primeira vez, os gatos tinham dificuldade, mas que à medida que o tempo ia passando, os gatos iam tendo cada vez mais facilidade, porque eles já chegavam, eles aprendiam esse comportamento de apertar a alavanca, porque eles tinham recebido uma recompensa positiva. Então, a lei do efeito dele, né, se uma consequência percebida como positiva e, portanto, satisfatória ocorrer logo após uma ação, é mais possível que a mesma ação ocorra novamente. Por outro lado, se um estímulo desagradável ou doloroso surgir após uma ação, as chances de repeti-la diminuirão. Então, é essa a ideia de que se um comportamento tem uma consequência positiva, a gente aumenta a chance desse comportamento se repetir. E ao contrário, se o estímulo desagradável ocorre depois desse comportamento, a gente vai tentar evitar. A gente, os animais, no caso, que ele estava trabalhando com gatos, mas a gente também vai tentar evitar realizar esse comportamento. Para o Thorndike, gente, aprender é criar conexões. A gente cria essas conexões de causa e efeito. E como os homens são eles são capazes de elaborar essas conexões de forma mais fácil, ele entende que nós somos mais evoluídos que os animais. O próximo autor que eu gostaria de conversar com vocês, e que eu uso o behaviorismo porque ele ficou famoso como behaviorismo no Brasil, é o Watson. O Watson, ele era americano também, e ele ficou famoso por publicar em 1913 o Manifesto Behaviorista. E nesse Manifesto Behaviorista, ele defendia que o objeto da psicologia é o comportamento. A gente já discutiu na nossa primeira aula sobre qual é o objeto da psicologia, né? Mas para o behaviorismo e para o Watson, o objeto é o comportamento, e esse comportamento que é observável e pode ser medido e evidenciado. Vejam que a gente está falando aqui, então, de uma proposta que tem bastante conexão com os métodos das ciências naturais. A gente está falando de experimentação, a gente pode medir, a gente pode observar, a gente pode criar evidências para entender esse comportamento. Por causa disso, o Watson, ele rejeitava qualquer termo que tivesse uma visão mentalista. Então, palavras como imagem, sensação, consciência, para ele não faz sentido, porque não é ciência. Se você está usando essas expressões, a gente não pode quantificar, a gente não pode observar. Então, não é objeto de estudo da psicologia, que é a ciência do comportamento. O Watson, ele vai usar a obra do Pavlov e do Thorndike para construir as suas próprias teorias. Eu vou deixar para vocês na descrição também a experiência do pequeno Albert, que é a experiência mais famosa do Watson. Na verdade, gente, o Watson é uma figura bastante controversa, exatamente porque ele realizou experimentos com crianças, né? E ele tinha uma visão de que a psicologia poderia ser utilizada para criar pessoas com comportamentos específicos. E essa é uma crítica bastante séria que é feita a ele. Vejam só essa frase que é dele. Dê-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas, em meu próprio mundo especificado para fazê-los crescer, e garanto, qualquer um que eu pegue ao acaso possa treiná-lo para se transformar em qualquer tipo de especialista que eu poderia escolher. Médico, advogado, artista, comerciante, chefe e, sim, até mesmo mendigo e ladrão, independentemente dos seus talentos, inclinações, tendências, habilidades, vocações e raças dos seus antepassados. Vejam que o Watson está escrevendo em 1930, e ele recebe sérias críticas a respeito de racismo, a respeito de eugenia, e também a questão ética de se a gente tem, enquanto cientista, o direito ou não de interferir na forma como as pessoas estão sendo criadas. E aí eu queria ressaltar com vocês também que, de certa forma, essa frase do Watson deixa bastante clara a visão que ele tem do comportamento, né? De como o comportamento é absolutamente condicionado pelo ambiente. Não se deixa espaço, por exemplo, porque não existe isso no behaviorismo ou no comportamentalismo do Watson, para uma subjetividade, para ação individual. Bem,
Passando do Watson, a gente vai entrar, então, no condicionamento operante do Skinner. O Skinner é, na verdade, o autor que vocês já devem ter ouvido falar, porque ele é o mais famoso do comportamentalismo. E muitas pessoas têm bastante preconceito e outras não conhecem muito bem a teoria. Então, a minha ideia é só passar um pouquinho para vocês começarem a entender e criarem mais curiosidade para pesquisarem mais sobre a obra do Skinner, tá? O condicionamento do Skinner, a gente tem um condicionamento clássico do Pavlov, né, como eu já falei para vocês, e o condicionamento operante do Skinner tem esse nome de operante porque ele entende que a gente vai, ao longo da vida, aprendendo a operar de forma mais eficiente no ambiente a partir dos nossos condicionamentos. Então, no condicionamento operante, o organismo aprende a realizar ou não realizar o comportamento de acordo com as consequências, positivas ou negativas. Vejam que está bastante relacionado com a lei de efeito do Thorndike. Para o Skinner, o comportamento é aquilo que pode ser observado objetivamente. E a nossa personalidade é o conjunto dos comportamentos. Uma das questões que as pessoas criticam bastante o Skinner e que é um ponto assim controverso é essa ideia de que não existe uma genialidade, uma autonomia, uma criatividade que são individuais. Porque a gente tem essa noção de uma criatividade como um dom individual. Para ele, não. Essa ideia de criatividade, ela não tem valor explicativo científico. Vejam, de novo, a relação com os métodos experimentais das ciências naturais, hein? A criatividade nada mais é do que um tipo específico de condicionamento. E aí a gente volta, então, para o Watson e a ideia de que a gente pode condicionar as pessoas a serem criativas ou não, tá? Para o Skinner, então, o comportamento pode ser modelado, pode ser moldado por meio da administração de reforços. E esses reforços podem ser positivos ou negativos. E aí a gente cria, então, uma relação causal entre reforço e o comportamento. Então, a gente reforça e aí o comportamento acontece. Eu vou colocar para vocês depois o vídeo para vocês assistirem, né? Mas o principal conceito que vocês precisam entender do Skinner é a ideia de reforço. Então, reforço é um processo de fortalecimento de uma determinada resposta de acordo com as suas consequências. Portanto, em um processo de reforço, uma determinada classe de respostas aumenta a probabilidade de ocorrência no futuro. As consequências específicas que aumentam a probabilidade da ocorrência futura de uma determinada classe de respostas denominaremos reforçadores. Então, vejam só, o reforço é uma forma da gente fortalecer a resposta que a gente quer que a pessoa tenha, tá? A partir das consequências que a gente dá para esse comportamento. Para o Skinner, o estímulo do comportamento ele pode ser realizado por meio de reforço positivo ou negativo, e eu já vou trabalhar isso com vocês, que estimula o comportamento, aumentando sua probabilidade de ocorrência, ou de uma punição, que iniba a ocorrência. Gente, essa distinção é bastante importante. Vejam só, o reforço pode ser positivo ou negativo, mas é diferente de uma punição. A punição, ela inibe a ocorrência de um comportamento. E o reforço, ele estimula o comportamento, sendo ele positivo ou negativo. A gente está estimulando que aquele comportamento que a gente quer que aconteça, aconteça, tá? Como eu já comentei antes, eu vou deixar na descrição o vídeo da caixa de Skinner, que é o experimento mais famoso do Skinner. Eu queria deixar claro para vocês que eu absolutamente sou contra, que mesmo hoje em dia as pessoas na faculdade de psicologia continuam reproduzindo a caixa de Skinner. Vocês vão ver que a ideia é você treinar um rato, você coloca o rato na caixa que tem uma fonte de água e uma fonte de alimento, e você vai treinando o comportamento desse rato a partir de dar ou não água, de dar ou não comida e de dar ou não choque, tá? Então, por exemplo, um reforço positivo para esse ratinho é, se o rato puxar a alavanca que você quer que ele puxe, ele recebe um alimento adicional. Então, você aumenta a frequência do comportamento, porque quando você ensina ele, se ele puxar a alavanca, ele vai ganhar comida, ele começa a apertar cada vez com maior frequência a alavanca para ele ganhar comida. Por outro lado, também se usa reforço negativo. Se o rato puxar a alavanca, ele deixa de levar choques elétricos. Então, ele está levando choque até ele conseguir puxar a alavanca. Então, ele aprende a ficar apertando a alavanca para ele parar de levar choque. Então, esse é um reforço negativo. Por que eu sou contra? Eu acho que o Skinner começou a fazer esses experimentos lá na década de 50, já está mais do que provado que que o condicionamento operante dele funciona com os ratos no laboratório.
não tem muito sentido a gente ficar reproduzindo a mesma coisa e, claro, por causa do sofrimento animal, que vocês sabem que eu sou absolutamente contra, né, gente? E aí, é importante falar para vocês que algumas universidades mais modernas já têm ratos virtuais, por exemplo. Então, você reproduz esse mesmo experimento, mas de forma virtual, para que você veja que a teoria funciona, mas sem precisar causar sofrimento animal. Bom, eu espero que para vocês tenha ficado claro o conceito de reforço, que a gente vai mudar para o conceito de punição. Como eu tinha falado para vocês, o reforço ele aumenta a frequência de comportamento. Já na punição, o nosso objetivo é ao contrário, o nosso objetivo é diminuir ou inibir a frequência de um determinado comportamento, tá? A punição positiva é quando a gente apresenta uma consequência desagradável após a realização de um comportamento não desejado. Então, por exemplo, se o ratinho estiver na gaiola, né, e ele sair do caminho que a gente estabeleceu, ele leva um choque elétrico. Já a punição negativa é a remoção de um evento agradável após a realização de um comportamento não esperado. Então, se você tem um cachorro, por exemplo, e ele vai e defeca em um local que não é apropriado, você vai e retira a comida. Então, você pune ele tirando a comida para que ele aprenda que ele não pode defecar naquele lugar. Então, esse é o conceito de punição para o Skinner. O que a gente tem de crítica ao condicionamento operante do Skinner? O principal deles é que os reforçadores dependem dos indivíduos. Então, como nós somos pessoas diferentes, e aí eu estou falando de outras linhas teóricas olhando para o comportamentalismo, tá, gente? Cada indivíduo vai interpretar esses reforçadores de uma forma diferente. Então, um reforçador pode ser positivo para uma pessoa, para outra pessoa pode não funcionar. Além disso, assim como o Watson, existem várias críticas às questões éticas, né, que são envolvidas nessa manipulação dos indivíduos a partir de recompensas e punições. E aí eu vou deixar na descrição para vocês um vídeo do Big Bang Theory, onde o Sheldon está condicionando a Penny, e aí vocês me deixam aqui no comentário o que vocês acharam do vídeo. E além disso, a outra crítica que se faz, né, ao Skinner é a ideia de que ele não reconhece que as pessoas são formadas por corpo e mente, né? Que o comportamento tem uma parte que não seria observável ou explicável. Eu gosto bastante dessa figurinha que, né, no final das contas, o ratinho tá falando lá, muchacho, como eu condicionei esse humano, né? Cada vez que eu pressiono a alavanca, ele me deixa cair comida. Então, no final das contas, é o rato que condiciona o ser humano ou o humano que condiciona o rato, né? Quem que está sendo condicionado aí? Tem alguns outros detalhes, né? Aqui eu trouxe um trecho do Skinner para vocês verem. Ele diz que o pai reclama do filho até que cumpra uma tarefa. Ao cumpri-la, o filho escapa às reclamações, reforçando o comportamento do pai. Então, o pai vai reclamar sempre que ele quiser que o filho cumpra a tarefa. Um professor ameaça seus alunos de castigos corporais ou de reprovação, até que resolvam prestar atenção à aula. Se obedecerem, estarão afastando da ameaça de castigo e reforçam seu emprego pelo professor, porque se funciona a ameaça de castigo, vai usar mais frequentemente. De uma ou outra forma, o controle adverso intencional é o padrão de quase todo o ajustamento social, na ética, na religião, no governo, na economia, na educação, na psicoterapia e na vida familiar. Bom, essa é a perspectiva do Skinner, tá? E aí, trazendo então para a nossa educação, né, o que a gente tem em relação ao comportamentalismo? Silveira vai falar para a gente que, ao nascer, o homem ingressa em um mundo já construído e que possui padrões de comportamentos aceitáveis. Caso os indivíduos emitam comportamentos indesejáveis, esses poderão ser modificados se as condições do meio forem modificadas, e cabe à escola e à sociedade ensinar os comportamentos adequados. Então, vejam, na perspectiva comportamentalista, o papel da educação é exatamente levar as pessoas a terem esses comportamentos que são aceitáveis, os comportamentos que são desejados para a nossa vida social. Assim, a educação se fundamenta na transmissão do conhecimento, vejam bem que isso é uma palavra-chave, e de comportamentos adequados e éticos para se viver em sociedade, e tem por finalidade promover mudanças nos indivíduos por meio do reforço, com o objetivo último de que os próprios indivíduos sejam dispensadores de reforços. Então, a gente condiciona a pessoa a se comportar da forma como é aceitável e desejável para a nossa sociedade, né? E essa pessoa vai também se tornar um reforçador de comportamentos no futuro.
Para essa abordagem, o professor é um usuário das tecnologias de ensino, então ele precisa planejar as aulas e controlar os estímulos reforçadores, reforçando quando os alunos emitirem um comportamento adequado, com o objetivo de que eles tenham um desempenho máximo. E aí é muito importante, gente, a produção individual dos alunos, mas essa produção é baseada num programa que foi previamente elaborado pelo professor, e o professor vai avaliar o discente, né, e dar o feedback o mais próximo possível daquela ação, para que o aluno consiga mudar o seu comportamento para atender o que é esperado dele. Por fim, eu queria deixar uma reflexão para vocês. Vejam só, para uma criança que está iniciando a vida escolar, o estudo de matemática é um estímulo neutro, porque não é nem positivo nem negativo. Ocorre durante a aula de o professor gritar, fazendo que a criança, como resposta, tenha os batimentos cardíacos acelerados e a sensação de mal-estar. O acontecimento, repetindo-se em muitas aulas, acaba criando uma associação de matemática com os gritos do professor e transforma o estímulo neutro em um estímulo condicionado. Aulas de matemática provocam mal-estar. Então, gente, eu trouxe essa reflexão para vocês pensarem em como o nosso papel docente ele é importante nessa perspectiva do comportamentalismo e que tem, sim, reflexos na vida escolar. Eu gostaria de que vocês pensassem sobre os professores que vocês tiveram ao longo da vida. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar de alguns que condicionaram vocês a não gostarem do conteúdo ou que causaram ansiedade ou mal-estar em relação à escola e em relação a estudar. Bom, isso era o que a gente tinha para conversar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário ou colocar lá no AVA para a gente discutir. Obrigada e até mais!